Fale-nos deste encontro que tem como tema promovendo uma cultura de tolerância zero à violência e o abuso sexual de mulheres e crianças em Moçambique. Olha, este encontro é de iniciativa do Unicef em coordenação com o Ministério do Interior, as rádios, a Rádio Moçambique e as rádios comunitárias, tendo em vista a intensificação de informações relativas à violência contra a mulher e a criança. O que se pretende com este encontro é intensificar os debates, os programas da rádio na abordagem sobre o tema relativo à violência contra a criança e principalmente no que diz respeito ao abuso sexual de criança. Porque dos tempos para cá temos estado a constatar que os casos de violência contra a criança estão a aumentar e principalmente os casos de abuso sexual de criança. E achamos que a rádio, tendo em conta a cobertura nacional que tem e a possibilidade de abordar esse tema através das línguas locais, seria um veículo com um grande impacto social para que as pessoas nem saibam como identificar situações de violência à luz dos dispositivos legais que foram recentemente aprovados, que é a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, a Lei contra o Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças, e a Lei de Organização Jurisdicional de Menores. Agora, o que vai se fazer é que uma vez por semana, as rádios e os técnicos aqui formados, tanto da polícia, assim como da assistentes sociais, da educação, possam participar em debates abertos com crianças, com jovens e com adultos, de modo a informar-lhes sobre a situação da violência, os serviços existentes, os mecanismos de denúncia, como é que podem denunciar e que tipo de violências podem ocorrer, de modo a que essas pessoas possam denunciar. E temos aquela questão que a nossa sociedade está muito coberta em relação à questão de práticas culturais. Há práticas culturais que fazem com que as mulheres e as crianças não denunciem casos de violência. E falando concretamente da criança, a criança é dependente dos pais. Para ela denunciar qualquer ato de violência contra si, teria que passar acima da autoridade dos seus pais. Então, sendo a comunidade, sendo a escola a abordar esses temas, e qualquer pessoa na comunidade a abordar esses temas. E tendo em conta que a violência contra a criança é um crime público, qualquer um terá a liberdade de aproximar as autoridades e denunciar esses casos para que as pessoas, os agentes dos tais crimes sejam penalizados. Doutora, falou-nos aqui de um caso interessante, dizendo que a criança muitas das vezes tem tido medo de denunciar, muitas das vezes, os autores da violência, neste caso, que é as suas famílias, e fala-nos que a escola e a comunidade tinham que ter um papel importante para o combate a esse mal. Vendo que muitas das vezes a criança também acaba sendo violentada, tanto mesmo na escola como na comunidade, o que é que realmente pretende-se fazer com vista a se eliminar este problema, não só no seio familiar, como também na escola, como também na comunidade? Para resolvermos esse problema, nós achamos que o programa das rádios não vai ocorrer isoladamente. É preciso que ocorra em coordenação, em paralelo a outras atividades que devem ser feitas na sociedade. Também há necessidade de intensificar-se atividades de sensibilização da própria comunidade para que não paute pela violência na resolução dos conflitos, para que outros membros da sociedade que tenham conhecimento de algum caso de violência possam ter coragem de denunciar às autoridades, partindo de conta de que o que é crime público e que também os denunciantes, assim como os testemunhas, devem ou são protegidos pela lei. O que significa que toda aquela pessoa que for denunciar, a polícia ou qualquer autoridade tem a obrigação de não revelar a identidade dessa pessoa e levar o caso adiante, tendo em conta o tipo de ocorrência, se é um crime público, se é semipúblico ou então é um crime particular.
Então, as escolas, também é um trabalho que está sendo desenvolvido junto às escolas, de modo a que os professores, uma vez que esses têm maior tempo de estadia, de contato com as crianças possam eles, por iniciativa própria, identificar situações de violência nas crianças e sem pedir ou sem contactar os pais, contactar as autoridades ou assistentes sociais próximas para que esses possam chegar à polícia. Porque nós sabemos que há muitos casos que ocorrem na família e as crianças aparecem na escola, às vezes apresentam dificuldades de aprendizagem e o professor tem que investigar junto à criança de modo a saber o que é que estará a passar com essa criança junto à família. Mas para aqueles casos em que a violência é protagonizada pelos próprios professores, já existe também um programa, um projeto financiado pelo Unicef, que é Escolas Seguras, Escolas Amigas da Criança, em que constituiu-se um grupo de responsáveis a partir do diretor da escola, alguns alunos, os professores e alguns elementos da comunidade, bem como encarregados de educação, para que esses façam trabalho junto às escolas e sensibilizar as pessoas, mas também serem um veículo de denúncias de atos de violência que ocorrem dentro da própria escola, protagonizadas pelos professores. Tem-se dito que o Estado deve tomar medidas especiais para proteger as crianças contra o rapto, venda, o tráfico e abuso e maus tratos por adultos. Neste caso, poderia-nos adiantar o estágio atual do atendimento, considerando que as esquadras têm um gabinete especializado para estes assuntos? Existem serviços na polícia de proteção, de atendimento às vítimas de violência, mas a alimentação desses gabinetes, desses serviços, depende da denúncia. Depende muito daquilo que é a sensibilidade da população, da comunidade moçambicana no que diz respeito à violência. Para além da existência dos gabinetes, também faz um trabalho de sensibilização nas comunidades, com os líderes comunitários, nas escolas, para que sejam olheiros de situações de violência e denunciem as autoridades. Em relação ao tráfico, nós sabemos que o tráfico é um crime que não tem rosto. Quando a vítima é aliciada, quando ela tem perspectiva de melhorar as suas condições de vida lá onde ela vai, em algum momento essa não evidencia nenhuma situação de anormalidade, o que faz com que, ainda no processo de tráfico, seja difícil que a vítima seja identificada, porque essa sai com os próprios meios, tem a documentação correspondente. Em relação à pessoa que a acompanha, muitas vezes identifica como alguém que é conhecido, mas isso já não se aplica quando se tratam de crianças menores, porque as crianças menores, junto às fronteiras, os agentes estacionados nas fronteiras são obrigados a fazer à criança perguntas exploratórias para saber até que ponto essa criança tem alguma ligação com a pessoa, com o seu acompanhante. E nesse caso temos evitado muitas situações de tráfico, porque as pessoas já têm essa informação que a polícia, junto à fronteira, para além de fiscalizar em termos de documentos, também explora um pouco mais o envolvimento, o contato das pessoas que são acompanhadas com crianças. Nós sabemos que não é fácil, porque o tráfico pode ser protagonizado por alguém que seja pai, que leva a criança e ela está muito bem ao lado do seu pai, mas que esse pode ter intenções de vendê-la para o outro lado. Então é um trabalho que deve ser feito, mas o trabalho de base que deve ser feito é junto à comunidade, para que as pessoas prestem muita atenção aos seus filhos e que não negligencie determinadas informações que os filhos possam transmitir em relação a solicitações, a pedidos, a aliciamentos de pessoas estranhas. E só para terminar, que grande mensagem gostaria de deixar ficar em torno desta promoção de uma cultura de tolerância zero à violência e ao abuso sexual de mulheres e crianças em Moçambique? Eu acho que no fundo, o que nós estamos a querer fazer aqui é transmitir à sociedade moçambicana que qualquer um tem a obrigação de proteger a sua criança. Qualquer um tem a obrigação de proteger qualquer criança que estiver numa situação irregular, numa situação difícil. Então, é um chamamento para que a sociedade comece a olhar para situações de violência como nocivas à integridade física e ao futuro das nossas crianças. E eu acredito que com esse trabalho nós poderemos em algum momento reduzir os casos de violência que ano após ano têm estado a aumentar.